Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem da parte de Deus através do nosso auxiliar Jairus. Aleluia. Aleluia. Cumprimentos, irmãos, a paz do Senhor. Rapaz, tá de brincadeira. A cabeça tá doendo desde meio-dia. Não tomar remédio para não dizer que é Deus que vai curar ela hoje aqui, do jeito que eu creio na palavra dele. Quero aqui agradecer ao pastor, nosso pastor, que confiou. Com certeza quem me fez o convite deve ter anunciado para ele aceitou, então é motivo de muita alegria, graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, mas não é fácil, irmãos. Pode ter 1, 2 ou 3 para você levar a palavra do Senhor e expressar ela, colocar ela à frente, adiante da gente, é muito forte. A gente tem que entender e ter noção do significado do que é a palavra de Deus, para a gente poder fazer menção dela. Também queria agradecer também aqui meus filhos que aqui estão, Mariana e Gabriel. Todo ano traz alegria para mim, meu coração para minha casa. Agradecer minha esposa também, que me aguenta todo ano, 365 dias do ano. Eu sei que ela fala que eu sou enjoado, tá? Então tenho que render um pouquinho de honra aqui para ver se o negócio melhora. Para ver se muda o cenário. Porque não é fácil não, irmãos, mas a caminhada é difícil. Como os nossos irmãos aqui já falaram, cada um já se expressou, mas nós temos que dar graça, porque nós estamos na casa do Senhor, para adorar o nome dele, para lhe render graça, porque o ano foi cumprido. Eu acho que não foi cumprido, eu acho que passou muito rápido, mas as lutas é como se não passasse. As lutas quando vêm, às vezes a gente quer se desviar, mas elas vêm para nos capacitar e nos habilitar. Mas aqui estamos, nós somos remanescentes. E que isso é motivo de alegria, porque, igual minha esposa falou, muitos queriam aqui estar, muitos ficaram pelo caminho, muitos se desviaram, ou talvez muitos desanimaram por um período, espaço de tempo. Queira Deus que Deus guarde o dia, o momento, para que eles voltem, que eles venham a servir novamente ao Senhor. Meus irmãos, eu vou deixar que vocês procurem Isaías 55, no verso de número 11. Aquilo que eu busquei, assim que o irmão externou o convite, foi confirmado aqui através do hino, através do nosso irmão Jucivan, quando ele trouxe uma palavra, e até uma do qual eu separei, que eu já vou ter que riscar, porque ele já trouxe para a gente, e aí é confirmação. Às vezes a gente se preocupa em Deus estar na direção e Deus estar na frente da gente, porque eu tenho esse medo, porque não é fácil. Eu vou trazer algo da parte de Deus aqui para os irmãos, do qual serve para toda a igreja. Não é uma parábola, não é algo do Velho Testamento como história, é a palavra de Deus, o significado, aquilo que Deus traz para nós e aquilo que Ele quer que nós tenhamos de reverência, que nós tenhamos cuidado com ela, que a gente medite para poder fazer menção dela, porque ela vai e volta. Se ela ir, quando ela volta, se ela encontrar o mesmo Espírito do qual a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 12, os frutos do Espírito, que vai dizer: a um é dado o dom de profecia, a outro é dado o dom da palavra, a outro é o do discernimento, e assim por diante. Aquele que tem o dom da palavra, se ela for e ela voltar, ela encontra o mesmo Espírito, porque todos os dons é dado pelo mesmo Espírito. Mas aquele que faz de qualquer forma, de qualquer maneira, eu já vi muitas pessoas pregar bonito, falar, mas não sei por que motivo ou outro desanima, e às vezes a gente se entristece, que a gente se preocupa, que a gente está na caminhada. A gente quer chegar um dia naquele local onde eles estão, onde eles ganham a alma facilmente, onde eles se esparcem da palavra com muita sutileza e muita facilidade. Por isso que há a minha preocupação da minha parte, não sei dos irmãos. Vou pedir, precisar de sua ajuda um pouquinho também, meu irmão. Tem um versículo aqui que eu não dou conta de decorar. A palavra diz assim, em Isaías
55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Em Jeremias, capítulo de número 1, verso 9, ele diz assim: estendeu o Senhor a sua mão, me tocou na boca, e disse-me: ó Senhor, eis que ponho as minhas palavras. Não, o Senhor diz: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aqui, quando o Senhor alcança a vida de Jeremias, e quando ele diz que não está pronto e que mora no meio de povos impuros, de lábios impuros, e então Deus vai lá e purifica a boca dele para fazer menção daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que serve para instruir, para confrontar e para modificar a vida nossas como seres humanos nessa caminhada, porque não é fácil. Fácil é louvar Ele quando tudo vai bem, mas quando tudo está difícil, aí sim você sabe quem é os verdadeiros adoradores e quem está confiando no Senhor. Timóteo, capítulo 2, verso 4, do 2 ao 5, diz assim, prega a palavra e esteja preparado. Para quem prega. E a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntaram mestre para si mesmo. Aonde eu pego mais uma lapada da parte de Deus e trago para os irmãos entender um pouco do que é o significado. E quando a palavra vai dizer, prega ela e esteja preparado, porque talvez a gente espera só as obras do inimigo querer vir derrubar, mas se você querer fazer o uso de qualquer forma, de qualquer maneira, nem tudo que vem sobre a nossa vida é obra do inimigo, é obra do maligno. Às vezes, talvez a gente, com essa nossa boca, a gente pode nos tirar da presença de Deus e pode trazer consequências sobre nossas vidas. Haja vista que no livro de Tiago, capítulo 3, verso 7, vai nos dar um alerta sobre do que é a palavra também. Que a palavra de Deus vai dizer que de cima dessa terra, sobre todos os animais, sobre todas as bestas, vai falar bestas feras, de cima dessa terra, é dado ao homem dominar sobre elas, mas o homem não tem domínio sobre a nossa língua. Eis aqui eu já deixo uma pergunta para os nossos irmãos. Por que será que nós dominamos todas as feras? Deus nos deu autonomia, autoridade para dominar as bestas desse mundo e animais, vai falar até baleias, que é de imenso tamanho, mas não nos deu autoridade para nós, ou autonomia para nós ter o controle sobre a nossa língua. Será por quê, irmãos? Eu tenho algo para falar para os irmãos. Porque quando a gente vive no tempo da ignorância, no tempo que a gente vive no mundão, seguindo as leis deste mundo, ou andando conforme as coisas deste mundo, automaticamente Deus não leva em conta. Mas quando a gente reconcilia com Ele, automaticamente a palavra de Deus vai nos alertar e dizer que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou você bendiz, ou você maldiz. A palavra vai nos alertar que com essa boca nós proferimos palavras de bênção e maldição. Uma hora nós exaltamos o nome do nosso Senhor e Salvador, e outras horas nós deixamos levar e maldizemos e bendizemos nossos entes queridos, nossos irmãos, nossos parentes, nossas pessoas mais próximas, onde o próprio Cristo vai nos alertar e dizer que nós devemos orar por quem nos persegue, por quem nos maldiz e por quem nos traz complicações sobre nossas vidas. Eu creio que o amor de Deus é imenso, porque quando Ele nos confronta a desejar o bem àqueles que nos querem o mal, Ele quer demonstrar algo que a gente pode transformar. Qualquer ser humano, se você revidar o mal com o mal, a cada ação há uma reação.
Será se você fazer algo com um irmão de mal, esperando bem, você está plantando o quê? O que você vai colher lá na frente? Talvez aquele irmão inocentemente não perceba, mas Deus está no céu olhando para nós, nossas atitudes. Também em Tiago vai falar que tem uma passagem que eu acho muito interessante, que vai dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, automaticamente já comete pecado. A palavra de Deus ela é muito justa, por isso que a palavra dele diz que a porta é estreita, porque ele nos confronta a todo tempo a fazer o bem, a buscar as coisas santas, a nos purificar, a nos desviar do mal, a fazer aquilo que talvez a nossa carne não queira. Aí por isso que ela se torna estreita, e as portas do mundo estão aí, aberta, alargada, de tal forma que quando a gente às vezes não se adapta a determinadas igrejas que tem a doutrina que nos coloca no caminho, você olha para qualquer canto da rua, está tendo um, e acha que ali é o lugar que vai lhe dar certo, que ali é o lugar que você pode encontrar abrigo, onde as palavras vai ser igual a Timóteo, as palavras que vai confortar, amenizar seu ego, não vai fazer você mudar ou se consertar para poder você estar preparado e anseiar aquele grande dia. Eu sei que nós nunca vamos estar preparados e dizer assim, Senhor, dizer totalmente purificado para dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me levar agora, porque por mais que a gente faça, ainda é pouco pelo que Jesus fez por nós na cruz, pelo aquilo que Ele nos deixou de tão precioso, que é a palavra dele, que é aquela que diz que aquele que tem as minhas palavras, ele tem o Pai. Aquele que não tem a minha palavra, ele não tem o Pai. E ele é mentiroso, porque às vezes a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que perdoar os nossos irmãos, andar totalmente esvaziado de sentimentos ruins. Se você precisar fazer algo na casa do Senhor, prestar uma oferenda, você tem que primeiro pedir perdão ao seu irmão, para depois você vir para Deus aceitar, porque o que Ele olha não é essa face nossa, não é a roupa, o terno, o carro. O que Ele sonda é os nossos corações, é o nosso rins, é tudo aquilo que vem de Deus, que é o Espírito nosso que está dentro de nós, o Espírito de Deus que foi colocado em nós. E assim a gente temos que buscar a face dele, honrando ele, tendo principalmente o temor de Deus, que é uma palavra muito exaltante que eu vejo lá na descida do Espírito Santo, no livro de Atos, que vai dizer que lá, Atos 2, que vai dizer que todos tinham algo em comum e todos compartilhavam do mesmo objetivo, e todos ali tinham o temor de Deus dentro de si. Muitos operavam milagres e prodígios, e assim por diante. Ali era o Espírito selando nós, para poder a gente dali ser capacitado e levarmos esta boa palavra adiante, nosso canto da terra, que é aquela ordenança que Jesus nos deixou, que Ele diz assim: e ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus é maravilhoso. Eu vou pegar mais um aqui que fala sobre a palavra, e aí a gente pode meditar mais aprofundadamente. Provérbios 4:20. Provérbios 4:20 vai dizer assim: filhos, preste atenção, que eu digo, escuta as minhas palavras, nunca deixe elas se afastar de você, lembra delas e ame-as, elas dão vida longa, saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Mais em cima, o escritor aos Provérbios, que é Salomão, vai nos alertar para que a gente não se afaste da palavra do Senhor, do qual a gente tem que meditar quem foi Salomão. Salomão nada mais foi do que o filho de Davi, o homem também que fez grandes coisas em nome do Senhor. Ganhou muitas batalhas
elevou os altares de Deus aos lugares da onde foram tirados. E Davi, em meio a um dos seus erros, nas suas caminhadas, não quero aqui focar no erro de Davi, mas quando ele recupera, lá onde ele numera o povo de Israel, no capítulo de 1 Crônicas 21, e está lá em Samuel também, se não me engano, de capítulo 9 a 12, ele vai dizer que numerou e ainda mandou aumentar 100 por cabeça. E ali acarretou-se o que? Uma grande complicação sobre a vida de Davi, do qual Deus manda um anjo ceifar a vida dele. Mas aí quando Deus perdoa, esse anjo destruidor sai fazendo rastro por onde passa e matando muita gente, do qual diz que vai cair 71 mil pessoas. E Davi, se compadecendo daquelas pessoas do qual não pecaram contra Deus, disse: Senhor, mas não foi eu que pequei para com tua casa? Não foi esses todos que são teus filhos que erraram contra ti? Aí que tua justiça venha sobre mim, do qual foi a minha delegada a este pecado. E a palavra de Deus vai dizer que quando Davi reconhece, rasga suas vestes e se prostra, automaticamente diz que Deus fala para aquele anjo destruidor parar a matança. E ali a gente percebe que Davi, restituindo a sua intimidade com Deus, ele vai dizer: de agora em diante eu levantarei um templo em prol do nome do Senhor, porque aqui o Senhor ainda teve misericórdia da minha vida e teve compaixão da minha vida, e a intimidade que eu tinha para contigo foi restituída, aonde Deus vai falar para ele assim: tu não levantarás para mim templo, porque tu é homem de batalha e tem muito sangue nas tuas mãos, mas a tua descendência é que vai fazer conforme assim seja a tua vontade de erguer o templo. E ali por diante a gente vai ver a trajetória de rei Salomão. A palavra de Deus vai dizer que ele presta também um sacrifício de 5 mil bois e em torno de 5 mil, uma quantidade de camelos, juntando todos, eu creio que eram 5 mil. E a palavra de Deus vai dizer que ali diz que Deus recebe aquele sacrifício e desce e fala para Salomão: pedes o que tu quiseres que eu te darei, porque ele se agradou do sacrifício de Salomão. E aí Salomão vai dizer: eu já tenho tudo, e tenho muitos céus, muitas terras, muitas joias na casa do tesouro, então o Senhor pode conceder-me sabedoria. E a palavra diz que ali foi concedido a sabedoria a rei Salomão, e é por isso que ele nos trouxe uma palavra exaltante, para que a gente não se afaste da palavra de Deus no livro de Provérbios. E aí meu coração muito se alegra, porque esta jornada que eu estou trilhando hoje foi de muito altos e baixos, e eu não posso deixar aqui de lembrar quão foi difícil e quão complicado para reforçar a fé dos irmãos, porque quando eu recebi essa oportunidade, eu vivenciei muitas coisas, e hora que eu quase não saí mais de casa, a não ser do trabalho para minha casa, e tem chegado até mim muitas situações. E como hoje é um dos últimos cultos do ano, eu não poderia deixar de agradecer a toda a igreja e elevar minhas palavras de gratidão e de vida sobre a vida de quem aqui está e também de quem está em casa. Eu não vou deixar de prestar estas palavras de exaltação, de gratidão e de vida. Aqueles que aqui não estão ou não puderam vir, Deus sabe todos os motivos, mas que Deus o conforte, que Deus os alcance, que essa palavra chegue até você, que aí está a sua casa, o presbítero Valdivino, nossa irmã Ana Paula, nosso auxiliar Paulo Henrique, e todos aqueles outros que aqui não estão, porque nossa igreja é repleta de pessoas abençoadas, e que Deus venha abençoar a vida de cada um, assim como desde a portaria, como nosso irmão Marcos, ali é um homem que não tem leitura, mas é um homem que tem um coração grandioso. Não gosto nem de falar não, porque as palavras às vezes a emoção não transforma, mas Deus é bom. Hoje eu acho que não vai chorar não.
Em meio ao ano que nós passou, ele sabe da luta que ele passou, ele sabe das dificuldades que ele viveu, situações. A gente, às vezes, por a palavra que está sendo lida e fazendo menção através dela, a gente tem que se entender o quê? Que a gente tem que vigiar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ouve. Tem certas coisas que a gente tem que deixar lá quieto, porque aquele sentimento que é despertado dentro do nosso coração, automaticamente você vai expressar ela com alguém. E aquele que é o nosso inimigo, que está nos ares, ele não brinca de ser o que ele é, ele está lá nos ares, ele conhece também nossas fraquezas. E quando você desperta algum tipo de reação mediante algum acontecido, algum caso qualquer, automaticamente você vai falar, você vai expor ela para fora. E ali ele vai perceber que ali tem uma brecha, ali ele sabe por onde agir. Ali ele vai atentar contra nossas vidas, ele vai tentar nos pegar de uma maneira que a gente nem percebe. Por quê? Porque nada é por acaso. As situações elas vão se construindo pouco a pouco. Ela não nos pega assim de supetão, a não ser que você sofra um acidente que seja permissão de Deus, para que com a bondade de Deus, você se levantando, você tem o reconhecimento. Toda a vida o crente tem que reconhecer Deus sobre nossas vidas, porque não é sorte e não é o acaso. A gente, quando recebe ou quando a gente é alcançado, tudo que acontece ou tudo que nós levamos na nossa vida, nós temos que constituir a Deus. Nós temos que delegar nossa vida, nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos a Deus. Não é outra coisa a não for Deus. E às vezes a gente tem que se desviar de determinadas situações, casos complicados, a gente tem que amortizar, deixar ele morrer, para que ela não seja, ele não caminhe adiante, ou a gente, ou às vezes, se alegre com situações do qual desanima um irmão, e às vezes a gente fica ali de uma forma ou de outra, que Deus venha nos abater também, ou que esta palavra volte sobre nossas vidas e traga complicações, ou talvez a gente não esteja habilitado suficientemente para aguentar quando ela volta sobre nós. Assim também é a vida da nossa irmã Luciana. A nossa irmã Luciana, como todos sabem, ela gosta de louvar hino que é mais das pessoas, vamos se dizer assim, mais velhas, das pessoas mais experientes, aquelas pessoas que mais têm a palavra de Deus ao pé da letra, porque tem muitas letras, muitos hinos aí que é bom, mas aparentemente às vezes quem não medita ou quem não busca, às vezes se deixa levar. Não que seja errado, mas que às vezes a gente tem que meditar. Eu sei que o ano também não deve estar sendo fácil para a irmã Luciana, mas tem coisas que vêm para habilitar, para fortalecer, porque se você vencer e perseverar e continuar com a sua fé inabalável, permanecer de pé em meio às situações, Deus sabe todas as coisas. Entrega na mão dele, ora e confia que a palavra de Deus vai dizer que aquele que tem fé e aquele que busca e persevera até o final, diz que Deus não suporta um coração quebrantado, um coração humilde. Aquelas pessoas que buscam Ele, e a própria palavra vai dizer que diz que Ele nos consola com um gemido inexprimível. E a gente tem exemplo dentro da nossa igreja aqui. O nosso irmão Givanildo, talvez ele está em casa, talvez ele está assistindo este culto. Eu acompanhei de perto a vida dele, eu acompanhei a luta dele, a dificuldade. Às vezes a gente tentou levar a palavra na casa dele, mas tinha uma restrição por uma parte, mas ele sempre ficava perseverando aqui. E eu conhecendo todas as coisas do que passava, eu tinha vontade, sede, para que ele viesse a se alegrar conosco, porque muitas das vezes ele vinha abatido, mas estava falando, não, hoje eu estou só na misericórdia, hoje a luta está grande, mas eu estou aqui para ajudar, porque o grupo da Os Convertidos necessitado de pessoas, e ele foi uma pessoa que estava constantemente juntamente com nós, e Deus honrou. O homem, graças a Deus, casou, e daqui em diante a gente passe a orar por ele, não deixe a peteca cair, porque para que ele venha trilhar um caminho justo, fiel e com sua esposa, e venha gerar frutos também, se assim for da vontade do Senhor, e que ele um dia volte aqui testemunho para fortificar a fé de muitos. Assim também possas, que vai
há de acontecer na vida da nossa irmã Luciana, porque ela é instrumento de Deus, e os filhos delas foram todos consagrados aqui no altar, e o Senhor sabe todas as coisas. Eu não poderia deixar também de expressar minhas palavras sobre a vida do nosso irmão Silei, alguém do qual não fala com quase ninguém, não expressa quase nada, mas está aqui nos ensaios, nos cultos, e faz menção da palavra da maneira dele. Eu sei que ele ora do jeito dele, porque Deus honra, irmãos. Ele gosta daquelas pessoas que, embora às vezes não tenham a oportunidade, ou às vezes não tenham a desenvoltura de se expressar ou de passar algo para a igreja, mas eu sei que dentro do coração arde, porque eu já senti isso. Muitas das vezes eu vinha para o culto, no tempo que eu não conseguia nem segurar o microfone, porque tinha era fogo, que o pastor mesmo assim confiou em mim, e um culto de varões, para a gente chegar aqui e pregar a palavra, não é fácil, mas só em você chegar aqui e fazer igual o pastor Diógenes fala, apenas diga que Deus te ama, que Deus salva, cura e liberta, que esta palavra é igual a que eu li aqui, ela não vai voltar vazia. Ela vai render algo na vida de alguém. Por quê? Porque quem está falando é o próprio Deus, não é eu que estou falando. A palavra que já falou que ela é destinada para aquele que apraz a vontade do Senhor. E se a vontade dela é boa, perfeita e agradável, não está aqui eu como pó, como apenas servo ou criatura da mão de Deus, dizer que esta palavra ela não vai surtir efeito. Assim é na vida do nosso irmão, porque ele é constante na obra do Senhor. Da mesma forma, nossa irmã Elisalda, desde quando eu entrei aqui, ela já estava, e eu sei que a vida dela também não foi fácil, porque a gente acompanha. Às vezes a gente se policia de não comentar ou de não desejar, ou tipo assim, que as coisas mudem ou de comentar algo, mas a gente acompanha. A gente sabe todas as coisas, tipo assim, através de Deus toca no coração da gente. Às vezes por não ter intimidade ou não a proximidade, a gente às vezes só fica de longe orando. Porque eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu oro pela minha casa, pela minha família, pela igreja do qual me acolheu, pelo ministério do qual a gente serve, e que Deus venha levantar mais pessoas e que Deus possa crescer esta obra, porque às vezes a gente percebe que muitas das vezes a gente passa o ano de igreja cheio, mas tem um período que às vezes a gente chega aqui, a gente fica desanimado. Só a graça de Deus para nos sustentar e as suas misericórdias e a fé do pastor, que é muito grande, porque é igual eu já falei, a gente às vezes olha para muitos pregadores, muitas pessoas renomadas, pessoas que por aqui passaram, que me inspiraram, eu sei que inspiraram vocês também, e que às vezes a gente olha que vê os dados, ouve conversas que se afastaram, se desviaram, e a gente percebe que vem um, vai o outro, vai entrar ano, sai ano. Tem meses que dá bom e tem meses que é ruim, mas a gente esquece de olhar que o pastor sempre está ali, no mesmo lugar. Eu não sou de puxar saco de ninguém não, e não cabe a mim, porque eu nunca fui disso, mas a palavra de Deus, ela é bem sucinta, para a gente dar honra a quem merece honra, porque quantos e quantos aqui não já passaram, e às vezes a gente se alegrou, a gente exaltou, a gente já deu graças, rendeu glórias ao nome do Senhor, através dessas pessoas que aqui pregaram, mas não sei, não busco saber, mas se afastaram. E mesmo assim a gente esquece, vê só aquelas pessoas que se afastam, esquece de lembrar, ou orar, ou ver, ou visitar, ou mandar uma mensagem para aquele que permanece, que está todos os dias ali orando, intercedendo pela nossa vida. Porque eu não sei vocês, mas eu teve dias que eu já passei só pela misericórdia de Deus. Às vezes eu penso assim, rapaz, eu vou abandonar a fé, eu vou voltar para o mundo, mas se às vezes, quando eu me abato, eu percebo que eu estou de olho nas coisas do mundo que está acontecendo, e eu vejo que as coisas estão passando tão rápido, tão acelerado, que eu medito, o que eu vou fazer lá no mundo, lá fora?
se quem está lá no mundo está se reclamando. Muitas pessoas chegam para mim, que eu vejo que é alegre e pede oração. Muitas das vezes eu toco pessoas aí no mundão curtindo, brincando, e às vezes olha para mim e diz que se admira do meu jeito de ser, de eu andar para a igreja com minha família. E às vezes eu virei para a pessoa e falei: rapaz, não leva por esse lado não, porque você não sabe, o leão quer ter que matar para poder permanecer de pé. E eu vejo que eu errei, porque eu poderia chegar nele e dizer: a casa do Senhor é o melhor lugar, é o lugar onde todos nós deveríamos estar, eu, você e todos aqueles que estão afastados. Mas eu ainda fui falar que tem luta, mas a própria palavra de Deus vai dizer que neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós também podemos vencer. Mas eu errei ao falar para ele que eu estava matando o leão todo dia para permanecer de pé, porque talvez aquela pessoa que estava admirando ou falando palavras de vida sobre mim, eu peguei e desanimei talvez um pouco a fé dele, porque talvez eles vejam a gente na casa do Senhor e acham que a gente profere a palavra e se considera salvo, igual o mundo se considera. Eu não me considero, eu acho que eu estou na caminhada. E se algum dia ou outro eu me desviar, é igual eu já falei aqui no começo da minha trajetória, eu posso até não chegar lá, mas aonde quer que eu andar, eu vou falar do amor de Deus e eu vou tentar botar pessoas no caminho. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito, muito, muito maravilhosa, ela é linda demais. E eu não choro nessa aqui não, eu choro em casa todas as vezes de manhã, quando eu vou ler uma mensagem ou quando eu vou subindo, e eu fico meditando na minha trajetória, na minha vida, o que poderia ter acontecido se não fosse as misericórdias de Deus ter me alcançado, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não tivesse me abraçado, o que poderia ter acontecido? E aí eu vejo a mão de Deus sobre minha vida, e sobre a vida da minha família, e sobre a vida de todos os irmãos que aqui se encontram. Porque às vezes eu convivo e vejo as dificuldades, vejo as lutas, e sei que não é fácil para um pastor liderar e ter sua vida pessoal, e ter seu trabalho, ter sua família, e ainda às vezes apaziguar todos nós, ou confortar, ou levar uma palavra de vida. Por isso que é por isso que nós somos obreiros levantados para poder ajudar na obra do Senhor. Desde já, eu vou falar para o meu pastor, porque eu tinha falado que eu ia sair esse ano, mas não vou sair mais. É porque é assim, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra de Deus vai dizer que quando a gente põe a mão na arada, a gente não deve recuar, porque senão ele não se agrada daquele que olha para trás. E eu entendo que ela é justa e fiel. Como é que eu vou proferir a palavra de Deus aqui? Eu vou estar recuando. É deixar na mão de Deus, deixa Deus agir, caindo e levantando, cheio de altos e baixos. Mas eu vou estar aqui, eu vou tentar fazer por onde. Vou pedir apenas orações aos irmãos, pedir que a igreja às vezes interceda pela minha casa, porque às vezes quando a gente está de bem, vem umas lutas por um lado e pelo outro, e que nós possamos seguir em frente nessa caminhada, sempre perseverando, abrindo nossos olhos, limpando nossos corações, entendendo que quem nos chamou não foi o próprio Cristo, e sim o próprio Deus. Lá em João 6, a palavra vai dizer: todos aqueles que vêm a mim, não, o próprio Cristo vai ali dizer: não fui eu que chamei, mas assim o Pai que trouxe até a mim. Então Deus viu algo de bom dentro de nós, Deus conhece nosso coração, Ele sabe que você tem um grande apreço, você tem um grande valor, você tem algo a oferecer na obra do Senhor, seja do porteiro, seja do obreiro, seja daquela pessoa que vem para a igreja pelo menos para orar ou para poder dar força ao irmão, para fazer uma ornamentação, qualquer coisa que seja. Esta palavra de Deus, ela é bem maravilhosa, porque ela não deixa ninguém de fora. É por isso que ela vai nos dizer que todo aquele que se exalta será abatido, e todo aquele que se humilha será exaltado. E que o que rege a nossa vida e a nossa vida evangélica
não é apenas os dons espirituais, que é uma maravilha vinda de Deus, mas quando ele bota o amor em primeiro lugar, automaticamente ele não quer que a gente suba no salto e fique achando que porque você é um obreiro, um presbítero, algo parecido de alto escalão, que tem vários dons ou tem um dom qualquer e que aquele menor que está lá fora, talvez ele não tenha um valor, mas ele tem sim. Quando a própria palavra vai dizer que o próprio Deus foi quem nos encontrou lá no mundo, é Ele que vê nos corações, é Ele que traz nós para a casa do Senhor. Então, os outros aqui é pó igual nós. Da mesma forma, a palavra de Deus ela vem dizer, Jesus certa vez estava ensinando ao discípulo, e aí aquela mulher na casa de Jairo, que são 3 mulheres distintas, toca em Jesus e unge a cabeça dele. E também ele vai almoçar na casa de cobradores de impostos. E aí Pedro vai e diz para os outros, dizendo assim, se o mestre fosse mesmo Salvador, automaticamente ele saberia quem o toca e com quem ele come, e aonde ele pisa, com quem ele anda. E Jesus, conhecendo os seus corações, vai virar para Pedro e diz assim, Pedro, certa vez tinha um senhor e ele tinha 2 devedores. Um devia 50 e outro devia 500. E aí foram ter com o seu senhor, aqueles devedores. E aí o Senhor perdoou as suas dívidas, tanto de um como do outro, todos os 2 da mesma forma igual. E aí Jesus vira para Pedro e diz assim, quem dentre os 2 era mais merecedor de perdão? E aí Pedro vai dizer, Senhor, creio eu que aquele que devia 500. E aí Jesus vira para ele, creio eu que Jesus até sorriu e falou, e disse assim, Pedro, tu julgastes bem, mas eu te falo em verdade que Deus os perdoa igual. Não tem pecado de 50, de 500, de 1000. Quando Deus perdoa, é tudo no mesmo patamar, irmãos. É tudo na mesma igualdade. Não tem pecado maior. Eu sei que eu já vivi isso na minha caminhada, e eu sabia que quando eu errava, eu dizia, não, eu vou ficar com o meu pensamento. Meu pecado não, mas foi só uma coisinha, tal. Eu acho que Deus não vai levar em conta. Mas a palavra de Deus vem dizer que o pecado de 50 é o mesmo de 500. Jesus vai dizer que Deus perdoou todos iguais. E que não cabe a nós, às vezes, dizer qual o pecado é maior, qual o pecado é menor. E assim eu vou externar mais uma palavra de vida sobre a vida da filha do nosso pastor. Porque eu sei que ela já teve também, como se diz, fervorosa, cheio do Espírito Santo. Não que não seja, mas com sua fé inabalável, mas também já passou dificuldades nessa caminhada. Não é porque é filha do pastor, não é porque tem uma imagem a zelar, que ele também não está propício ou não está na linha de risco. Porque o inimigo das nossas almas se incomoda com aqueles que estão na casa do Senhor e aqueles que podem oferecer algo grande da parte de Deus, para poder essa obra ter continuidade. Até porque é algo que nos abala, é algo que vem da parte dos nossos filhos, é algo do qual ninguém quer passar por isso. Às vezes a gente tem que passar para entender, para poder confortar, consolar. A palavra de Deus eu li aqui, para pregar ela na correção, instruindo, nem que seja corrigindo, mas ela tem que vir e ela se cumpre sobre nós. Por isso que esta palavra, ela é forte, é o significado dela. E que a nossa irmã permaneça firme, não se deixe levar pelos pensamentos das coisas do mundo, porque nós não sabemos nem os dias nem a hora. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele está a posto, diz que ele está só aguardando o veredito da parte de Deus. E que a gente também venha meditar, por quê? Porque em Daniel 12, quando vai falar quando termina o tempo das maravilhas,
A palavra de Deus vai dizer que é quando talvez eles pensarem em tirar o poder do povo santo. E a gente já está caminhando para isso. A gente vai olhar para Gana, para a Nigéria, para aqueles países. Muitos cristãos estão sendo queimados, muitos cristãos estão morrendo, estão sendo fuzilados. Na China nem se fala, não precisa nem a gente dizer, porque eu acho que vocês também veem as redes sociais. E que a gente venha se atentar para isso. E que a palavra dele é fiel. E que ela está se cumprindo. Tem um irmão da nossa igreja que se desviou e falou que tem muita coisa a se cumprir. E que está só aguardando. Eu não tenho nada contra, mas se Deus manda eu falar, eu vou dizer aqui para os nossos irmãos que talvez você esteja equivocado, talvez sim, talvez não, mas não deixe de ler a palavra, não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de consagrar, não deixe de ter intimidade com Deus. Por quê? Porque a palavra ela é bem clara. Em Hebreus 6,6 a palavra vai dizer que é muito difícil aquele que um dia foi alimentado do Espírito Santo retornar para esses caminhos, para essa caminhada. Fala que é difícil, fala que não é impossível. Também tem outra passagem que vai dizer também que aquele que um dia foi livre da corrupção deste mundo e que assim se deixou levar por ela novamente, é tido como o cachorro que volta ao próprio vômito e como a porca lavada que volta ao seu espojeiro. É algo, irmão, que suja a gente. É algo que talvez ninguém queira. Nessa caminhada, a palavra vai nos dizer para nós nos purificar, nos branquear nossas vestes. E que nós não temos tempo para ficar brincando. Por quê? Porque às vezes nós brincamos e o inimigo das nossas almas não brinca com as nossas vidas. Por isso que talvez ele entra nas nossas vidas e faz um riboliço certas vezes. Por isso que às vezes, se a gente não tampar as brechas, a gente passa por tribulações, por certas coisas que a gente não entende e que às vezes a gente fica aflito, e muitos traz ao conhecimento da igreja e pede oração, e pede visita, e pede campanha, mas tem muitos que acham que conseguem por suas próprias forças e fica guardando, calado, e que quando a gente vai ver se afastou. E meu coração muito se entristece. Por quê? Porque eu sei que eu faço parte desse barco e meu coração não se alegra com ninguém que se desvia. Deus já me mostrou pessoas que já que se desviaram, me levantou para visitar. Certas vezes eu não visitei e eu tenho o peso daquele afastamento na minha consciência, porque Deus me chamou e me mostrou, e eu chamei pessoas para ir, às vezes a pessoa não foi, e eu fiquei quieto no meu canto. E eu sei que Deus é na minha vida. Por quê? Porque eu acho que pessoas podem testemunhar da minha vida aqui, que nem a pastora Ana, certa vez ganhou 2 almas para Jesus aqui dentro dessa igreja, e ela pregou uma palavra que eu não me recordo, não sei se foi Azáforo, e aí ela ganhou 2 almas, e tudo que ela leu, que ela esbojou, estava esboçado aqui na minha vida. Quando ela aprendeu, eu mostrei para ela lá fora. Certa vez eu acompanhei uma campanha das senhoras lá no monte, que ia ter um congresso de senhoras aqui, do qual o irmão Zé Márcio está próximo de ir embora para a Bahia, e ele estava buscando confirmação para ir embora, e eu tinha muita intimidade com ele. Eu ficava para as moças, tu tem certeza que vai embora? Ele, não, irmão, mas tudo está se confirmando. E eu tenho essa mania de chorar aqui, de não aguentar de falar do amor de Cristo, de falar das coisas de Deus. E nessa campanha eu passei 3 dias subindo para o monte, eu pensava até na morte da minha mãe e não conseguia chorar. E eu disse, Senhor, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, porque isso não é normal. Eu mesmo me cobrei. Eu falei, irmão Zé Márcio, isso não é normal. Você me conhece, sabe que eu não posso nem falar da morte de Cristo, que eu choro. E eu não estou conseguindo derramar uma lágrima, para você ver quando é Deus na vida. E aí ele falou, rapaz, pois ora. Aí quando teve a campanha aqui, o congresso sem hora, que foi até a irmã lá da igreja lá que eu esqueci até o nome, você tem um breve aqui. Meu Deus. Lá de perto daquela escola de tempo integral do pastor acostumado a vir do Altíssimo, parece. Aí ela veio aqui, aí ela pregou e ela falou sobre a profetisa Úsura. E tudo que ela pregou, que ela esbozou aqui, estava na Bíblia já estampada aqui, o Senhor, meu Deus. E aí eu bem ali, quando ela começou a pregar e falar
e profetizar na vida de alguém aqui, aí eu comecei, e as lágrimas veio. E o Senhor, meu Deus, porque eu não entendo o agir de Deus, mas porque o Senhor agora está me mostrando, trabalhando dessa forma. Meu coração se derreteu, eu comecei a chorar ali. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente chora. Eu choro, irmãos, porque eu não tenho vergonha de falar hoje em dia do amor de Cristo. Eu posso falar de peito aberto, de coração aberto, porque um dia eu estive lá no mundo bebendo, fazendo igual o irmão Marcos, caindo, fazendo a vontade do inimigo, fazendo tudo que não presta, e mijar no meio da rua, e não sentia vergonha quando as pessoas falavam: tu fez isso, ele está mentindo. E hoje em dia eu estou na casa do Senhor, para honrar o nome dele, para honrar a palavra dele. Aquilo que ele colocou na minha mão, eu vou sentir vergonha dele. Para quê, moço? A própria palavra dele vai dizer que aquele que tiver vergonha, o que negar ele aqui nessa terra, ele vai negar diante do Pai. Então eu não quero passar por isso. Então o que eu tenho para colocar a partir de hoje, vocês vão ver eu colocar, nem que seja para vir aqui e falar que Deus perdoa, que Deus salva, que Deus liberta. Um exemplo, nosso irmão Moisés. Esse irmão Moisés aqui, eu acompanhei um pouco quando eu cheguei aqui. Ele ainda estava como obreiro, ele liderou nós como novos convertidos. Ele também tinha uma timidez e tinha, igual ele já falou, uma dificuldade de falar, mas com a constância de ler e fazer menção da palavra, essa palavra ela vai se aperfeiçoando pouco a pouco em nossos corações, e ela vai nos capacitando, ela vai gerando frutos, e com a sua obediência, mediante a sua fé, a própria palavra vai dizer que não convém que o homem saiba tudo o que ele quer, mas que saiba somente aquilo que lhe convém, e que Deus vai lhe dar mediante a sua fé. Conforme a tua fé, Deus vai lhe capacitando, vai lhe habilitando e vai deixando você a conhecer. Assim como o nosso irmão leu sobre a palavra de Provérbio 2, que eu costumo dizer que é o sermãozinho da sabedoria, que ela vai dizer assim: se como o ouro ou como a prata tu buscares, primeiramente Deus vai deixar tu entender o significado do temor, para depois você entender o que é a sabedoria. Aí se nós for lá para Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que lá em Gênesis a sabedoria andava aprendendo com Deus, na fundação do mundo, na criação de tudo, dos abismos, das expansões das águas. A palavra de Deus vai dizer que a sabedoria estava andando com Deus. E quem é o homem sem sabedoria? O homem não é nada, e a sabedoria andava aprendendo com Deus. E essa palavra está ao nosso alcance. Ao invés de você buscar na sabedoria, busca em Deus, busca na palavra. É essa palavra que é o próprio Deus vivo. É ela que nos conforta, é ela que nos alimenta, é ela que nos tira do pecado, é ela que nos salva, é ela que nos conserta, é ela que nos purifica, é ela que nos vai fazer nós chegar até Deus. E assim como o Jucivano leu lá em João, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Automaticamente o Verbo nada mais é do que a palavra. Por isso que eu pulei ela. Por isso que a palavra lá em Hebreus 4:12, se não me engano, vai dizer que ela é como uma espada de 2 gumes, e ela é apta para fazer o discernimento entre a medula e o espírito, e ela é apta a discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. É aonde ela vem dizer: não engane a si mesmo e nem aos homens, porque a Deus tu não engana, porque esta palavra ela é apta para fazer o discernimento dos nossos corações e as intenções dos nossos pensamentos. Ela vai fazer aquela separação. E quando a palavra de Deus ela chega para nós de uma tal forma para nos alertar, automaticamente a gente tem que ter todo o cuidado. Eu sei que eu já errei muito, eu já derrapei bastante na questão da palavra de Deus. Hoje em dia eu tento me restringir e me resguardar. E eu lia muito provérbio, porque a palavra, o provérbio nos instrui a ser sábio no falar, a ser sábio no agir, e procurar a gente se desviar do homem ímpio e daquelas pessoas que são tolas, que é aquelas pessoas que têm maldade nas palavras, e que ela vem, o escritor provérbio, ele vem nos colocar no caminho para que a gente venha
poder saber como falar, como agir. E eu tenho mais algo a dizer para os irmãos, que a gente tem que entender que essa palavra, ela não é meras palavras que a gente pronuncia aqui para conosco, ou pronuncia palavras de baixo escalão, palavras que derrubam alguém, ou palavras que às vezes você age sem pensar. A gente tem que entender que tudo que sai da nossa boca, ela tem um grande agir nas nossas vidas. Porque a gente tem que entender, se no princípio foi feito tudo através dela, e que naquele grande dia ela vai estar lá no céu, que é uma palavra de Deus, que essa eu levo para a minha vida inteira, esse versículo, ele diz lá em João 5,7, que 3 testificam na terra e 3 no céu. Os que testificam aqui na terra são o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, a água, que é o símbolo do batismo, que leva nossos pecados embora, e o sangue que foi vertido na cruz. A palavra de Deus vai dizer que esses 3 eles concordam em um. Ele tem a mesma concordância. E os que testificam no céu, automaticamente, essa palavra ela vai dizer que é o Pai, a palavra e o Espírito. E que esses 3 são um. Eles não concordam, eles não mencionam que são separados, ele automaticamente fala que eles são um. E aí vocês me perguntam, mediante os 3 que testificam no céu, onde está Jesus? Nada mais é do que a própria palavra, porque a palavra de Deus vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O estar ali já bota ele lado a lado de Deus, e que nada sem ele se fez desde o princípio. Por quê? Porque quando a gente tem que se atentar que naquele grande dia a palavra de Deus vai estar lá, é porque ela não é mera coincidência. E que esta palavra de Deus, a nossa língua, nós só não temos o controle sobre ela. Por quê? Porque ela deve ser usada para bem dizer, para confortar, para exortar, para consolar. E que quando a gente faz as coisas que agradam a Deus e se utiliza dela totalmente para bem dizer e abençoar, já não é mais você que está controlando ela, é o próprio Deus que faz uso da sua boca, e é ela que está regendo todo aquilo que apraz para que ela chegue aos nossos corações e que para ela venha gerar vida, e que nós possamos meditar e entender o significado da palavra, e que ela não é meras coincidências. Esta palavra ela é viva, ela é eficaz, ela traz vida, ela tem o poder de dar vida, ela tem o poder de tirar a vida, ela tem o poder da morte, ela tem todo o poder sobre ela. E na criação é algo que você for ler, você vai ver Deus criando todas as coisas através dela. Então ela é um instrumento muito forte, é algo grandioso, e eu acho que eu já estou passando da hora. Eu só tenho aqui a agradecer aos irmãos. eu tenho isso comigo, porque eu não sei nem o que falar. Só quero agradecer aqui a vida da nossa irmã, a vida da minha cunhada Maristela, a vida do Pedro, que esteve presente, que ainda não conhece a Jesus, e da minha esposa, do meu irmão José, da nossa irmã Pâmela, da nossa irmã, esposa do nosso presbítero Vanderlei, da nossa irmã. E eu tenho que agradecer a todos, porque Deus é bom, e que o Senhor venha confortar, e que vocês sejam aquelas pessoas que para o ano que vem faça diferente, que nós possamos levar essa palavra e trazer mais pessoas para a casa do Senhor, porque para pregar de crente para crente, a gente tem que trazer algo que leve ao conhecimento de toda a igreja, e que venha colocar a igreja no caminho. E que o Senhor, que os irmãos me perdoem pelo horário.
Agradeço na rica oportunidade. Aleluias, glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite. Departamento de varões que estiveram na organização do culto nessa noite. O nosso irmão auxiliar Jaires, que nos trouxe essa palavra. Depois que agradecer todo mundo, tinha que passar para ele embora, né? Vai terminar quase 10 horas da noite. Ele é gente boa demais, né? Deus abençoe os irmãos acompanhando também a nossa live. Encerra a live para mim aí. Nosso irmão Mário que esteve louvando ao Senhor nosso Deus. O que eu gosto